Fala, meu povo! Professor Walter Júnior na área em mais um Resolve Enem. Mais uma vez, continuando sempre com a prova azul, só que a prova 2022, Enem 2022, tá com ela na mão. Acompanha aí a questão 126, uma questão de processo de separação de mistura. Tu tem que estar ligado, meu querido, porque esses processos físicos são muito tranquilos e a gente vai conseguir ver que essa questão não teve dificuldade e vai ser bem de boinha você entender. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos. Os sólidos estão o quê? Suspensos, estão ali flutuando, de boa. Veja que você tem uma diferença de densidade. Você já vai lendo a questão e já vai interpretando os dados que a questão vai te dando. Então vamos lá. O que a deixa com um aspecto turvo, né? Fica aquela água meia suja, aquela coisa meia, aquela água barrenta, né? Fica imaginando aquele rio ali, que tá aquela poluição, aquelas coisas suspensas e fica aquela água meia turva, né? Não fica aquela água cristalina, beleza? Então vamos lá. Para se obter uma água límpida e potável, ele deve passar por um processo de purificação, numa estação de tratamento de água. Então, a água não sai do rio e vai de qualquer jeito para a torneira, para a tua casa. Não é assim. Ela passa por todo um processo para que venha retirar tanto as impurezas quanto as bactérias. Então, vamos lá. Nesse processo, as principais etapas são, e na ordem, está sendo na ordem, coagulação. Lembra o que acontece lá, quando você leva um corte, aí aquele pingozinho de sangue, o sangue fica mais ali, ó, gelatinoso, aglomerado, coagulado. Então, coagulação, ó, ele vai pegar ali aquelas impurezas e elas vão se juntar. Vamos ver cada um desses processos. Decantação. Teve uma questão que o tio falou sobre precipitação. Decantar, precipitar é a mesma coisa. As substâncias vão ficar mais densas e vão o quê? Vão para o fundo. Então elas vão decantar, vão ficar ali no fundo. Depois, filtração. Por quê? Porque a água vai ter que passar por um filtro. Porque aquela impureza vai ter que ficar o quê? Retida. Eu aglomerei, fiz ela para o fundo e depois eu fiz só o quê? A água passar por um filtro, porque aquelas impurezas que foram ali para o fundo vão ser retidas, se acaso elas inventarem de, eu quero ir também. Negativo, porque no filtro não passa. Depois ela vai passar por uma desinfecção e depois por uma fluoretação. Aí a questão pergunta, qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Meu querido, muito tranquilo. Na primeira parte, eu aglutinei. Na segunda parte do processo, eu fiz ele ir para o fundo. E depois eu fiz o quê? O filtro. Quando você está fazendo café em casa, como é que você faz para deixar o pó e simplesmente passar o líquido? Você passa no papel filtro. Mesma coisa é qualquer processo de limpeza, qualquer processo de purificação. Você vai usar um filtro para que as partes mais sólidas sejam retidas e o líquido passe sem a maior parte. Não é que vai ficar todo, porque tanto é que um pouquinho do pó ainda passa no teu café, certo? Mas a maior parte, a grande parte dessas impurezas ficam retidas no filtro. Então, o processo que diz a parte de que fica retida os sólidos é filtração, alternativa C. E com certeza esses conteúdos caem no Enem.